sua alma é feminina, mas o seu corpo é masculino. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos continuar a nossa grande série sobre sexualidade. Hoje vamos falar sobre o homossexualismo. Se você está aqui comigo, já assina no canal e dá o seu super like. Gente, é muito fácil, só pegar os dedinhos e dar aquele super like e fazer um comentário. É de graça. Os espíritos nos revelam que quando reencarnamos, ora reencarnamos como homens, ora reencarnamos como mulher. Sim. E nós temos lá naquela parte Sexo dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 200 e na pergunta 202, que não importa para os espíritos, não importa se nascem homens ou mulheres. O que importa é a prova que eles vão sofrerem. Então o Livro dos Espíritos deixa muito claro nessa pergunta de Kardec que é importante mesmo é a evolução do espírito. Nós temos essa possibilidade de ser homens e mulheres. São possibilidades, são potencialidades do espírito. Então nós temos um lado masculino, temos um lado feminino. Sim, mas um espírito que reencarna muitas vezes como homem, quando ele reencarna mulher, o que vai acontecer? Você sabe? O que você pensa? Coloca nos comentários para nós, para ajudar a gente aqui a debater. Pega os dedinhos, vai lá e faz um comentário, para ajudar a gente a entender por que os espíritos têm, muitas vezes, essa tendência ao homossexualismo, né? Porque tiveram um condicionamento, nasceram muitas e muitas reencarnações como homens. Depois, quando nascem por necessidade evolutiva, como mulher, que a gente vai explicar mais pra frente, o que acontece com eles? Eles vão ter trejeitos de homens, essas mulheres vão ter trejeitos de homens, vão ter gosto de homens, vão se comportar como homens, porque reencarnaram muitas vezes como homem. Também, mulheres que reencarnaram muitas vezes, mulheres em muitas reencarnações, quando volta um homem, o que acontece com o indivíduo? Ela vai ter esse mesmo trejeito feminino. É um homem com trejeitos femininos. Por quê? Porque ela reencarnou muitas vezes como mulher e de repente, por necessidade evolutiva, ela reencarna homem. Ou seja, ela vai realmente ser uma mulher. A sua biologia, a sua mente, a sua alma é feminina, mas o seu corpo é masculino. Então nós temos, a psicologia mostra muito essas distorções que fazem parte do psicológico humano. Então nós precisamos ter muito respeito, acolhimento com essas pessoas. Tem muitas e muitos motivos para o homossexualismo e nós temos que analisar. Os psiquiatras, os sexólogos precisam analisar com cuidado essa questão. Ainda precisa de muita pesquisa. Nos próximos séculos, a sexualidade, a espiritualidade, ela vai ser tratada de uma forma mais científica. O espiritismo vai revolucionar a ciência. Nós seremos comprovadamente, o espiritismo já tem comprovação científica, principalmente de reencarnações, com crianças que lembram da reencarnação. Comprovadamente essas crianças encontraram seus túmulos, a sua vida, lembrou de toda a sua vida, eles foram, pesquisaram e encontraram toda a vida daquela criança, de uma outra encarnação. Temos prova cabal de que realmente existe, mas no futuro próximo nós teremos provas ainda mais científicas da reencarnação. Então, realmente é necessário essa pesquisa para que possa entender ainda mais o ser humano e essa sexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade, tudo isso faz parte da humanidade. Mas nós temos o quê? O transexualismo, também temos a assexualidade, são pessoas que não gostam de sexo, são pessoas que não fazem sexo, que não têm essa sensação, que não têm necessidade dela. Então, todos essas manifestações da energia, dessa nossa energia sexual, que é a energia da vida. Sim, essa energia sexual, ela é energia criadora, que transforma as coisas. E nós aqui, através do nosso chakra genésico, nós externalizamos a energia sexual através das relações sexuais, das preferências. E nós temos uma infinidade. Dizem que nós temos uma infinidade de
preferências, de categorias sexuais. Não é só essas que nós conhecemos. Então é uma ciência que precisa ser estudada profundamente, porque o ser humano ele é muito complexo. E nós também temos outras razões para que as pessoas tenham essas preferências sexuais. Por exemplo, está comprovado, cientificamente comprovado, que homens que têm úteros internos passam a vida inteira com úteros internos. São coisas que aconteceu ali na sua morfologia, no seu corpo, que dão para ele essa sensação feminina. Toda a sua biologia física, não é nem espiritual, mas é física. Essa biologia física é feminina. E os hormônios secretados são femininos, são de mulher, são progesterona. Então ele é vítima de preconceitos da sociedade. Vai ter então uma dificuldade de se relacionar, pois sofrerá preconceito de toda parte. Nossa sociedade é muito hipócrita, porque as pessoas fazem coisas nos bastidores escondidos, mas aquelas coisas que acontecem aberta, ao céu aberto, para todo mundo ver, sofre um preconceito terrível. Então, nós precisamos sempre do acolhimento, do respeito, da caridade para com pessoas que tenham deficiências físicas ou mesmo pessoas que tenham esses disformismos. Algumas mulheres têm testículos internos, passam a vida inteira com testículos internos. A sua biologia, todos os seus hormônios são masculinos, são testosterona. E elas têm interesse pelo mesmo sexo, por mulheres, devido à testosterona. E às vezes também questões espirituais envolvendo também questões físicas. Porque nada acontece por acaso. O Espiritismo nos mostra que nada é por acaso. Kardec é o bom senso encarnado. Ele traz para nós essas grandes verdades que estão no Pentateuco kardeciano. Vamos estudar, vamos buscar. Se você já conhece, leia de novo, escute de novo, porque a cada momento a gente tem outra visão dessa mesma ciência. Então, a base é sempre o respeito, o amor e a compreensão, porque o homem é muito complexo e nessa complexidade, nessa diversidade é que se faz a beleza da vida. Outra razão para o homossexualismo, para todas essas preferências, pode ser também aquela razão forçada, aquela razão que aconteceu durante a vida da pessoa. Qual que é ela? Você está numa prisão, é estuprado, você está em abrigo, também pode ter aqueles relacionamentos com o mesmo sexo, também forçado, que leva a pessoa a criar alguns mecanismos, leva a pessoa a experimentar o homossexualismo e acaba adentrando a esses umbrais que normalmente ele não iria, mas foi forçado a fazer. Também nós temos os abusos sexuais de toda forma, tanto femininos quanto masculinos, porque também existem mulheres estupradoras, se você ainda não sabe, porque a sociedade é tão machista, é tão preconceituosa, ainda apesar da gente ter evoluído muito, a sociedade ainda continua muito travada nesses processos. E existem mulheres estupradoras, sim, e homens que abusam das suas filhas, dos seus filhos, e essas crianças criam problemas a vida toda com a sexualidade. As pessoas, os estupradores, essas pessoas que abusam, os abusadores, são pessoas que estão obsediadas. Sim, a fascinação, está bem claro ali no livro dos médiuns, em toda a obra de André Luiz mostra que essa obsessão precisa de tratamento. E um grande erro que essas pessoas cometem ali, abusando de filhos, afilhados, afilhadas, e estão acometidos por obsessões. E a partir do momento em que eles vão fazer tratamentos de desobsessão em casas espíritas, essa pessoa consegue sair dessa situação antes que aconteça algo mais grave. Porque depois disso, é claro, você terá polícia, você terá condições de cárcere, de privações, de desestruturação da família, que é uma molécula que precisa ficar unida. Então, antes de você denunciar, de você prender, de você querer matar, trate, porque com certeza a pessoa está doente e precisa de ajuda. O estuprador, essa pessoa, o abusador, ele não é um ser normal, porque se ele tiver normal, todos nós temos que admitir que nós seríamos estupradores ou abusadores em qualquer momento. Nós não seríamos
Então essa pessoa está doente, precisa de tratamento primeiramente, restrição. Hoje se fala até de castração química, porque em alguns casos, algumas dessas pessoas não conseguem sair dessa situação. Espiritualmente precisam de uma intervenção física. Sim, então todas essas razões podem levar a pessoa ao homossexualismo, à assexualidade, não querer saber mais de sexo por questões psicológicas mesmo. E tem uma outra questão que leva as pessoas a também ter esse comportamento homossexual. Você sabe qual é? É justamente o vazio existencial, a falta do que fazer, a curiosidade. Sim, leva a pessoa a experimentar o homossexualismo, o desejo carnal, os arrastamentos, as obsessões. Sempre tem obsessão envolvida. Quando você recebe esse pensamento, modismos, então devemos vigiar, porque nós precisamos equilibrar as nossas funções genésicas, ter um relacionamento amoroso significativo e com todo respeito. Não precisa ser um relacionamento apenas de homem com mulher. Pode ser de homem com homem, pode ser de mulher com mulher, de transexual com transexual, ou transexual com homem, ou transexual com mulher, e acontece, acontece sim. Então, o que nós temos que ter é a compreensão e temos que ter amor, ter respeito por tudo isso, mas sabendo que essas pessoas, elas primeiro precisam equilibrar-se sexualmente, essa energia sexual, porque você pode ter um relacionamento significativo de homem com homem, respeito, cumplicidade, essas duas pessoas não se traírem, essas duas pessoas levarem uma vida de harmonia, de amor, podem inclusive adotar crianças, ter uma família de mulher com mulher, mas desde que haja respeito, não haja exibicionismo, porque nós não gostamos, a sociedade não gosta nem de exibicionismo de heterossexuais, de pessoas, de mulher e homem se beijando ou fazendo coisas piores na rua. Ninguém gosta disso. Então também o homossexualismo não precisa disso, dessas aberrações. Precisamos sim de respeito, de amor, de equilíbrio. E não tem que ser necessariamente heterossexual. Muitos homossexuais são muito mais dignos, muito mais respeitáveis, com relações de 20, 30 anos com o mesmo parceiro. E tem uma relação significativa, saudável e respeitável. Então, o que nós precisamos é destruir, demolir o preconceito, entender que a diversidade, mas com Jesus, com respeito, com amor, vai levar sim as pessoas a evoluírem, a se transformarem em seres melhores. E nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar a crescer, a se desenvolver. Eu sou casado com mulher, me considero um heterossexual e nós precisamos respeitar a diversidade dos nossos outros irmãos que fizeram outras escolhas. Sim, com certeza. Também existe aqueles que reencarnam em condição de inversão, porque abusaram da sexualidade na vida, abusaram dos parceiros do sexo oposto de uma forma violenta. Então eles nascem nessa condição de mulheres ou homens invertidos, justamente por resgate. E esse resgate é doloroso, porque você é acostumado a ser homem e muitas vidas de repente nasce mulher, justamente para colocar você, como Emmanuel fala, em uma prisão. Então você é contido justamente para que você possa entender como funciona aquela vida lá e respeitar aquele ser. E muitas pessoas dizem que os homossexuais não deveriam adotar criança, porque vão induzir essas crianças a se tornarem homossexuais. E é uma inverdade muito grande, é um desrespeito muito grande para com essas pessoas. Por quê? Porque da onde que surgiram a maioria, ou todos os homossexuais? De pais heterossexuais, de família de marido e mulher. É que saíram homossexuais. Então tem alguma coisa errada. Nós poderíamos então criar uma tese aqui de que o errado então, quem não poderia ter filhos, seriam os pais, porque foram de lá que nasceu o movimento homossexual. Primeiramente. E tem muitos pais homossexuais, mulher com mulher, homem com homem, que são respeitáveis. São muito respeitáveis, pessoas dignas na sociedade e que todas as pessoas abonam, que poderiam ter seus filhos. Então nós precisamos sim
ter o silêncio, o respeito, a compreensão, compreender quando nós vemos o diferente e procurarmos entender que nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades dessa energia que é uma energia criadora, é uma energia que cria galáxias, que cria planetas, que fazem coisas inimagináveis e ainda vão fazer, e ainda vai fazer muitas coisas por nós, essa energia sexual que é a energia divina. Então nós devemos sim respeitar, amar e procurar não julgar, porque amanhã ou depois nós podemos ter filhos, sobrinhos, pessoas das nossas famílias que vão ser transexuais, que vão ser homossexuais e que simplesmente vão ter que conviver conosco e nós vamos ter que respeitá-los, amá-los, ou nós iremos criar grandes problemas para essas pessoas que amamos. Então, vamos buscar sempre o amor e a compreensão para que nós possamos evoluir juntos e também para que nós não criemos karmas para nós, levando assim a necessidade de reencarnar de forma inversiva para poder aprender a não ser um ser que não tem compreensão, que não tem amor e que não tem respeito. Então, entenda, toda causa tem um efeito, toda causa inteligente tem um efeito inteligente, nada acontece por acaso e tudo que a gente fizer, a gente vai receber. Então, é necessário que procuremos mudar essa mentalidade antiquada e amarmos os nossos irmãos independente da opção sexual deles, que é uma coisa íntima, somente deles. Pessoal, então é isso, muito obrigado. Nós vamos continuar com a nossa série sobre sexualidade. Teremos mais vídeos. Se você está aqui comigo, gente, é muito fácil. Dá o seu like lá, dá a sua opinião, faz um comentário. O seu comentário é muito importante para nós, porque dá relevância para os vídeos. Nós temos aí vídeos com 1000 pessoas que olharam, que assistiram, e 2 comentários, um comentário. Faz um comentário mesmo assim, ó. Olha, melhor aí, dá uma opinião. O vídeo foi horrível, mas pelo amor de Deus, faz algum comentário para podermos crescer a cada dia mais e atingir o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado e até mais!